Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para tratar sobre um tema relacionado à doutrina social da Igreja e relacionado também ao momento atual que ainda estamos vivenciando, que é a pandemia de Covid-19 ou coronavírus. Essa pandemia está realmente, como posso dizer, marcando nossa existência desde 2020. É algo que vai marcar nossa história, com certeza, como as diversas epidemias e doenças que flagelaram a existência humana no decorrer dos tempos. Os grandes flagelos que Deus nos permite, de algum modo, para repararmos nossos pecados, para crescermos em perfeição, em santidade, porque todo sofrimento tem algo de bom. Todo sofrimento, de algum modo, pode nos trazer algo de bom, principalmente no que se refere ao nosso crescimento espiritual. Agora, é claro que a pandemia em si, ela não é algo assim, independentemente de vários posicionamentos, uns que dizem ser algo produzido com a intenção realmente de acabar com um grande número de pessoas ou enfraquecer os governos, outros já dizem que não, independentemente dessa questão, na qual não desejamos entrar, nós devemos fazer uma afirmação e faremos uma afirmação básica e fundamental. A pandemia é uma coisa, essa enfermidade é uma coisa. Ela tem os seus malefícios, ela traz incômodos para a vida humana. No entanto, no momento presente que estamos vendo, não são só os incômodos gerados pela pandemia em si, pela doença em si, mas também os incômodos gerados pelas autoridades que, tentando diminuir os malefícios gerados pela pandemia, acabam tomando atitudes que muitas vezes geram discordância em meio à população. Atitudes que às vezes são tidas como benéficas por uns e maléficas por outros. Às vezes são atitudes que são vistas por alguns como piores do que a própria pandemia. Bem, quando se trata disso, quando é algo que influencia o governo dos povos, a convivência em sociedade e a possibilidade de os homens corresponderem à vontade de Deus em sua vida social, em sua vida familiar, então estamos sim falando de um tema que diz respeito à doutrina social da Igreja. Afinal de contas, somos chamados a viver de acordo com o Evangelho de Cristo, não só em nossas casas, mas em sociedade, nas relações com os demais, em todos os aspectos, em todos os momentos de nossa existência. Por isso, então, justificando a escolha deste tema, podemos sim considerá-lo um tema para reflexão sobre a doutrina social da Igreja. Até porque alguns princípios da doutrina social dizem respeito a isto, ao governo, a forma como os governantes devem governar os povos, principalmente quando se tratam de governantes católicos. Por isso, é importante partirmos de um ponto fundamental, que nos é colocado pela própria doutrina social da Igreja. Isso vocês poderão conferir já nos documentos papais, desde Leão XIII até os demais papas. Todos são de comum acordo ao afirmarem que o Estado e a autoridade existem primordialmente para o bem comum.
E quando se trata do bem comum, não estamos falando só do bem comum material. É o bem comum também espiritual, no que se refere à salvação das almas. Quando falamos em bem comum, estamos falando no bem de todos, o bem verdadeiro de todos. Um governante, ao criar decretos, ao assinar leis, ele deve visar não só os seus interesses pessoais, que ele vai ganhar ou que ele vai perder, não só os interesses do partido, que até tudo bem, um governante leva em consideração os seus interesses e interesses de um partido, tudo bem, contanto que ele não se esqueça dos interesses dos demais, aos quais ele governa, aos quais ele está servindo. Porque não tem sentido realmente uma pessoa querer exercer cargo público visando só seus próprios interesses, visando somente os seus próprios interesses. Porque por mais que ela também seja parte do povo, parte da coletividade, não é só ela que existe. O cargo público, a autoridade legítima, ela existe para o bem comum. Isso deve ficar claro para todos nós. E se algum governante, alguma pessoa que pensa em entrar na vida política ou que está ali engajado na vida política de algum modo, estiver ouvindo isto, coloque isso na cabeça, principalmente se você for católico. Se você não for, também seria bom colocar isso na sua cabeça. Mas se você for católico, você tem a obrigação de entender e pôr em prática isto. A autoridade existe em vista do bem comum. Você que exerce função pública não pode visar só o seu próprio interesse, o interesse de um partido, mas deve pensar no bem de todas as pessoas às quais você governa, às quais você serve. Porque o governo, o exercício de governo, o exercício de autoridade deve ser visto como um serviço. E para tanto não preciso apelar para pontos de vista esquerdistas, revolucionários, não. Servir não significa que eu tenha que ficar esfarrapado ou que eu tenha que apelar por um exagerado pauperismo ou considerar que devemos ser todos pobres e pobres no sentido marxista da palavra. Não. Que não possamos ter bens, não é isto. No entanto, servir é estar disposto a sacrificar-se pelo outro. E isso um governante, mesmo que esteja no mais alto grau de poder, ele precisa ter em sua consciência que ele está ali para servir e se sacrificar pelo outro. Por mais que ele tenha o seu salário, tenha boas condições de vida e tudo mais, mas ele não pode se apegar demasiadamente a isto. Ele deve sim estar disposto a se sacrificar para que aqueles aos quais governa tenham boas condições de vida, tanto nesta vida, tanto em vista da vida futura. Agora, para que isso aconteça, é elementar uma virtude, a virtude da prudência. Quando se fala em virtude da prudência, podemos entendê-la de dois modos. A virtude da prudência como virtude pessoal, ou prudência monástica, é a prudência da pessoa em relação a si mesma, como também a prudência de governo, que é aquela que diz respeito à autoridade. A pessoa que exerce autoridade sobre determinado conjunto de pessoas deve usar da prudência para realmente governar com justiça, equidade e retidão, visando o bem comum. Então o objetivo fundamental aqui é o bem comum. Sendo assim, o que uma pessoa prudente ou um governante prudente deve fazer? Quais são as etapas que ele deve seguir para que realmente desenvolva tal virtude em si mesmo? Primeiramente, uma pessoa prudente, no caso um governante prudente, deve deliberar da forma adequada. Ele deve sim, em primeiro lugar, ter os conhecimentos necessários, ter consciência de tudo que ele precisa saber para bem exercer sua função. Aqui se trata de ter conhecimentos
Sim, isso não exclui conhecimentos acadêmicos, formação humanística, formação filosófica, sim. Mas também o conhecimento dos problemas que afligem aquela sociedade a qual ele governa, conhecimento de possíveis soluções para esses problemas, conhecimento não só das coisas que estão acontecendo, mas de coisas que podem acontecer. Isso é uma previsão do futuro. Não se trata aqui de algo metafísico ou sobrenatural, não, previsão mesmo, de pensar nas possíveis consequências desses problemas ou das reações que nós tomarmos a esses problemas. Quais serão as consequências? Serão positivas, negativas? Serão piores ou melhores do que o próprio problema que estamos combatendo? Isso acontece na deliberação. Um governante deve pensar, deve ter conhecimentos, deve ter todos aqueles elementos necessários para poder depois ir à segunda etapa. A segunda etapa da própria virtude da prudência, que seria a decisão. Uma pessoa prudente, primeiramente, pensa, ela delibera, ela busca conhecer o presente que está diante de si, conhecer o passado, isto é, adquirir aqueles conhecimentos que foram produzidos no decorrer da história, que poderão ajudá-la no seu trabalho, e o conhecimento do futuro, de possíveis consequências daquilo que se faz, que se pode fazer agora. E aí sim ela vai para a decisão, ela vai escolher os meios, as técnicas, as atitudes mais adequadas, formular ali um planejamento, um plano de ação, ou para um determinado tempo, ou para determinada questão específica, vai decidir. A decisão consiste nisso. Vamos planejar o que vai ser posto em prática. Agora, a terceira etapa é a execução. Executar, pôr em prática. O governante não pode ficar só nas palavras. Se ele pensa, se ele reflete, se ele analisa, mas não põe em prática tudo isso, de nada adianta. E aí que vem os problemas, né? Porque a prática, muitas vezes, ela pode nos mostrar que muito daquilo que nós pensamos antes não estava bem, ou que deveríamos ter pensado um pouco mais, ou que os conhecimentos que tínhamos não eram suficientes para lidar com aquela situação. No entanto, mesmo assim, o bom governante não é aquele que acerta em tudo, porque governante perfeito não há, mas pelo menos é aquele que se esforça para fazê-lo, tendo por objetivo o quê? O bem comum, como já falei desde o começo. O bem comum, não só o seu próprio bem, não só o bem do partido, mas o bem daquela sociedade a qual ele governa. Visar o bem, querer que todos tenham o necessário para a sua sobrevivência nesta terra, mas também para um dia irem para o céu. Por que eu insisto tanto nisso? Para que evitemos, mesmo entre nós católicos, qualquer concepção errônea de governo, qualquer concepção errônea de política. Porque mesmo um governante católico, por mais que ele às vezes não consiga fazer tudo o que quer, ele em determinados momentos também vai ter que se esforçar e tentar fazer as coisas como devem ser, mesmo que ele perca um pouco de apoio, mesmo que ele não seja tão bem ovacionado, tão bem honrado pela sociedade, muitas vezes ele vai fazer coisas impopulares. Mas é necessário que ele, antes de agir, siga as etapas que nós acabamos de expor, que são etapas fundamentais para o exercício, para a prática da prudência de governo. Continuando, a partir disso que nós falamos sobre a prudência, principalmente voltando à etapa da deliberação, nós vimos que um bom governante ele deve ter os conhecimentos necessários sobre o presente, o passado e o futuro. Sobre o presente, isto é, a situação que está diante dele, o que deve ser resolvido, o que deve ser melhorado. Sobre o passado, são os conhecimentos diversos de teorias, estudos que a pessoa deve fazer para estar capacitada para a função que vai exercer. E conhecimento do futuro é a previsão necessária sobre possíveis consequências
Não quer dizer que elas vão se dar, que são consequências que vão se dar daquele modo, mas pelo menos temos que pensar em possíveis consequências. Porque se eu estou preparado para uma possível consequência, se ela se der, pronto, não será um problema tão grande. Para o pior, eu nem pensar nessas consequências, pois se elas se derem, aí eu não estarei preparado para elas. E aqui nós temos um desses pontos que um governante no momento atual deveria levar em consideração: as atitudes a tomar e as consequências dessas. O que nós vimos no período de pandemia desde o princípio, principalmente lá em março de 2020, foi o seguinte: passou o carnaval, começou a aumentar os casos, o que fizeram todos? Começaram a fechar as portas dos comércios, fechar as portas das escolas e inclusive fechar as portas das igrejas. Multas exorbitantes para quem abrisse tais portas, né? Uma perseguição extrema a quem não andasse de máscara, a quem inclusive falasse contra essas atitudes, era perseguido por todos. No entanto, qual é o grande problema de tudo isso? As pessoas ficaram até um certo tempo, presas e seguindo todas essas restrições. No entanto, quando houve aqueles momentos de alívio, de diminuição, o que acontecia? As pessoas iam e exageravam. Iam e começavam a sair, começavam a frequentar, começavam a não seguir mais aquelas restrições. Qual é a conclusão que podemos chegar de tudo isso? Restrições demasiadamente severas acabam gerando uma consequência contrária àquela que se tem por objetivo. Se eu quero com as restrições diminuir o contágio, muitas vezes não é isso que eu consigo, se minhas restrições forem demasiadamente severas. Foi isso que nós percebemos, é isso que percebemos no momento presente. Pessoas que hoje estão exagerando, indo para cruzeiros, indo para festas e tudo mais. Quer dizer, não sei se agora estaríamos num risco tão grande, mas pelo menos 2020, 2021, as restrições, se fossem menos severas como foram, poderiam ou ter gerado um resultado melhor, ou se não gerassem esse resultado, se fossem mais maleáveis, poderiam ser gradativamente asseveradas, gradativamente aumentadas, de acordo com a real necessidade. Porém, o que levou as restrições a serem tão graves e tão fortes não foi uma real necessidade, foi um medo. Um medo de que tal necessidade pudesse surgir. E no início nós bem víamos que as coisas não estavam tão ruins. Foi quando surgiu aquela nova onda, no fim do ano 2020, início de 2021, é que começaram a dizer que as pessoas não estão se cuidando mais e não sei o quê. No entanto, por quê? Porque, na verdade, restrições severas demais acabaram levando a atitudes totalmente contrárias ao que se esperava. As pessoas não aguentaram e, quando tiveram a primeira possibilidade, perderam as estribeiras, exageraram. Isso de acordo, claro, com o momento que exige certa prudência. Podemos dizer que não se deve tomar cuidado nenhum. Não, algum cuidado devemos tomar. Agora, saber quais os cuidados adequados e a cada situação é muito complicado, porque as situações mudam de lugar para lugar, de país para país. Então é uma situação muito complicada. No entanto, um bom governante deveria levar em consideração isso. Se eu restringir demais agora, quais serão as consequências futuras? Será que todo mundo vai obedecer, como cordeirinhos, às nossas restrições? Ou será que muitos vão por revolta, por teimosia, por desconfiança? Será que muitos não vão ir justamente contra essas restrições de propósito? E mesmo que não o façam diante de um soldado, diante de um guarda, mas o farão em outros momentos que não forem fiscalizados. Que é isso que acontece. Fiscalização no Brasil não é uma coisa 100% perfeita. As pessoas sempre encontram um meio de burlar e fugir das fiscalizações. E para quem quer, para quem procura, encontra os meios
que deseja para realizar seus objetivos. Então, uma pessoa que não quer usar máscara ou que não quer respeitar restrições, ela vai usar dos meios que ela tem para fazer isto. Porque os governos, as forças policiais não têm condições de fiscalizar a todos a todo momento. Isso deveria ser analisado, sim, pois queremos cidadãos realmente cuidadosos para evitar o contágio, teríamos que também levar em consideração as consequências negativas de restrições tão fortes, como foram aquelas aplicadas em 2020 e 2021. E que muitos ainda tentam, de diversos modos, querer aplicar hoje em alguns lugares. Agora, quais seriam as demais consequências destas restrições? Existem só as consequências negativas no que se refere a isso, esta reação contrária das pessoas, a reação negativa, a desconfiança da parte das pessoas? Não. Existem também outros 3 tipos de consequências nefastas. Uma de cunho econômico, outra de cunho convivencial, humano, e por fim outra de cunho religioso. A primeira de cunho econômico, no que se refere ao trabalho, no que se refere ao exercício das diversas atividades econômicas em nossa sociedade e em qualquer outra sociedade. As restrições que impediram comércios de abrir, o que geraram? Geraram falências, geraram problemas diversos na vida das famílias, pessoas que não tinham com que se sustentar, porque dependiam daquele trabalho, dependiam daquele transporte público, dependiam daquela renda. E aí tá, muitos conseguiram se adaptar, mas nem todos, porque não são todos os trabalhos que podem ser assim adaptados de forma tão fácil. Cada trabalho tem suas especificidades. A comida até podemos levar por meio de marmitas, mas outras coisas já não. Empresas precisam se movimentar para produzir muitas daquelas coisas que são usadas pelos nossos comerciantes e tal. Então, o comerciante não podia abrir sua venda, sua loja, as empresas não podiam trabalhar com um tanto de pessoas, tinha que ser sempre num limite. Isso com certeza trouxe prejuízos, prejuízos que se sentem hoje. Então, poderão dizer alguns, mas a vida vem em primeiro lugar? Sim, mas a vida vem em primeiro lugar. Porém, e a vida das pessoas que ficaram sem trabalho e que por isso correram risco de ficar passando fome ou de não ter as suas condições de vida mantidas, porque isto também prejudica a vida das famílias? Enfim, ficar sem trabalho também causa fome, também causa miséria e também leva à morte. Muitas pessoas falidas acabaram perdendo a noção da realidade, acabaram se desiludindo ou entrando num estado tremendo de angústia, de sofrimento, e muitos até tiraram a própria vida por isso. Então temos problemas também psíquicos relacionados a tudo isto. Depois vamos retomar. Mas aqui estamos falando do aspecto econômico. O aspecto econômico é tão importante assim? Porque quando falamos em economia, estamos falando dos bens que estão a serviço das pessoas. E aqui eu não estou falando só dos patrões, mas também dos operários que dependem dos seus salários. Mas se os patrões, como os comunistas se dividem muito em classes, os patrões e os operários, mas usando o linguajar deles, os patrões precisam também ter recursos para manter suas empresas e manter o salário dos operários. Não é assim uma relação tão oposta. Os operários dependem dos patrões dependem dos operários também. Então não existe essa luta de classes tão intensa como pregam os marxistas, comunistas, socialistas, enfim. Agora a questão é que, se dá problema econômico num país, todo mundo sofre. Quem tem mais não sofre tanto, mas sofre. Agora quem tem menos é que sofre mais. E aí então é isso que nós estamos vendo no presente momento. Aumento de diversos elementos, diversos tipos de mercadorias. E aí põe a culpa realmente em quem? Em quem está governando o país ou o Estado naquele momento.
Mas aí se esquecem de todos os problemas que existiram desde 2020 até agora. Outro tipo de problema além do econômico é o problema de convivência, ou um problema humano, assim, relacionado à convivência humana. Pois trancar pessoas em suas casas, impedir que elas circulem, em primeiro lugar, leva as pessoas a se contaminarem dentro de casa, porque se uma pessoa está contaminada e convive com outras, essas provavelmente também ficarão contaminadas. E se não há tanta convivência, se há possibilidade de sair, pegar ambientes mais airosos, abertos, isso já não é tão perigoso assim no que se refere ao contágio. Eu penso que um ambiente airoso, um ambiente aberto, não seja tão perigoso em relação ao contágio como um ambiente fechado, onde não há circulação de ar. Agora, também não temos só esse problema, temos outro, que é em relação ao que eu havia falado anteriormente, problemas psíquicos. As pessoas ficam muito trancadas em casa, não podem ver seus amigos, não podem conversar. Ah, mas existem celulares. Mas nem todos usam celulares, principalmente os mais idosos. Então, o que isso acaba gerando? Problemas psíquicos. As pessoas isoladas, depressivas, amedrontadas. E isso continua até hoje, né? Porque tem pessoas que até o presente momento, mesmo nos períodos em que as coisas ficaram um pouco mais tranquilas, elas não conseguem mais apertar a mão de uma pessoa assim. É só no soquinho, né? Como se isso fosse impedir o contágio, uma vez que o contágio é, acima de tudo, pelo contato com as vias nasais e com a boca, né? Com a fala, com a respiração direta. Esse seria o contato mais prejudicial. Agora a mão, eu não sei até hoje por que tanta preocupação, como se apertar a mão assim já fosse contaminar. As pessoas às vezes não pensam nas coisas que estão fazendo, certo? Então se uma pessoa tem álcool e ela passa álcool na sua mão, então ela não poderia cumprimentar a pessoa assim, porque continuaria estando em risco. São coisas sem sentido que acabam prejudicando-nos, por quê? Devido aos problemas psíquicos, aos medos, aos traumas que tal situação, que tais restrições geram nas pessoas, encarcerando-as em suas próprias casas, impedindo-as de ter um momento de lazer numa praça ou em outros ambientes também que têm sua importância. Não estou dizendo aqui que também não se deva tomar cuidados. Alguns cuidados têm que ser tomados, devem ser tomados, mas eu acho que as pessoas são adultas o suficiente para tomarem consciência disso. E por fim, o principal problema, a meu ver, é o problema religioso, gerado por esta situação. Logo em 2020, o que se fez? Se impediu totalmente a prática religiosa, as celebrações religiosas de toda e qualquer religião. Bem, para outras religiões até eu não sei se isso foi tão grave, mas para mim e para qualquer católico, isso deve ser visto como algo grave. Porque o católico, para estar em comunhão com Deus, ele precisa dos sacramentos. E os sacramentos não podem ser usufruídos por via à distância. Não. A missa, a Santa Missa, o Santo Sacrifício da Missa, nós só podemos comungar estando lá. Nós só podemos participar plenamente do Santo Sacrifício estando na igreja. E seria tão difícil manter as práticas e as celebrações religiosas, mesmo lá no início da pandemia? Seria algo tão grave? Não, porque vários cuidados que posteriormente foram tomados, quando as coisas ficaram mais aliviadas, poderiam já ter sido tomados desde o princípio. Uso de álcool, uso de distanciamento dos bancos, enfim, controle do número de pessoas, aumento no número de missas. Isso poderia ter sido feito desde o princípio. Mas por que tomaram essa atitude brusca de fechar e multar quem se dispusesse a abrir suas igrejas? Por quê? Bem, os governantes, nesse caso, levam apenas o bem-estar ou o bem comum no aspecto temporal e se esquecem do bem eterno das almas.
Eis aí o grande problema, caríssimos. E mesmo muitos políticos que se dizem católicos agiram desse modo. Por isso devemos ter muito cuidado com esses políticos. Porque se dizem católicos, mas na hora H em que deveriam manifestar o seu catolicismo, não o fazem. Não são verdadeiramente prudentes. Agem por uma prudência humana e mundana, mas não a verdadeira virtude da prudência, que vem de Deus. E sem falar que, além de isso ir contra a consciência religiosa e a liberdade de culto que nos são garantidas pela Constituição, isso com certeza gerou uma grande desolação para aquelas pessoas que foram extremamente afetadas pela pandemia. Pessoas que precisavam do consolo espiritual de seus padres, precisavam dos sacramentos, principalmente na hora da morte, a unção dos enfermos, a extrema-unção, nesse caso a extrema-unção mesmo, porque muitas pessoas ali entubadas precisavam dos sacramentos, os padres eram proibidos de dar a unção a essas pessoas, mesmo com todos os cuidados que poderiam tomar. Eram impedidos. E por que isto, caríssimos? Será que tais governantes não veem a necessidade espiritual que nós temos? Não veem as nossas necessidades espirituais? Realmente muitos não veem. Mas é por isso que precisamos ter muito cuidado nas próximas eleições para elegermos pessoas que visem não só o bem-estar material e temporal da sociedade, mas também o bem-estar espiritual e eterno. Isso deve ser levado em consideração também na hora do seu voto. Cada um deve ter consciência e deve usar bem da sua consciência para tanto. Fico recordando nesse momento daquelas pessoas também, daqueles idosos, que os idosos foram os mais prejudicados com todas as restrições. Muitos não têm prática no uso de tecnologias. Muitos só têm a televisão, podem ver missas na televisão, mas nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Com certeza eles foram os que mais foram afetados pelo fechamento das igrejas no decorrer da pandemia. Agora, como conclusão desta nossa aula, desse nosso momento de reflexão, dessa nossa exposição, o que fazer daqui para frente? Fala-se em vacinação, muitos estão vacinados. Dizem muitos que as vacinas, por mais que não impeçam um contágio, elas impedem sintomas mais graves no que se refere à doença. Então, por isso, claro, são coisas boas, devem ser levadas em consideração neste momento. Não devemos nos opor ao uso da vacina, mas também não podemos ser obrigados a recebê-la. Acho que cada pessoa, de acordo com a sua consciência, de acordo com a consciência que tem sobre seu próprio organismo, deve ter a possibilidade de decidir se vai ou não receber, se seus filhos vão ou não receber. E, afinal de contas, nós não somos crianças, nós somos adultos, pessoas adultas, e os governantes devem levar em consideração isso. A liberdade é um valor fundamental. No caso, a liberdade civil de ir e vir, a liberdade de nos movimentarmos, de decidirmos o que deve ser aplicado para nós ou não, principalmente no que se refere à saúde. Isso cada um deve ter garantido, certo? E penso que também para o futuro, independentemente do que venha a acontecer, devemos evitar aquelas restrições draconianas que foram tomadas no passado pelas suas consequências que não foram 100% boas. Também devemos confiar muito em Deus Nosso Senhor e pedir insistentemente a Ele que nos ajude com sua graça. Pois, se Deus permite esses tipos de praga, Ele o faz por algum motivo. A maioria das vezes é para nos punir por nossos pecados e para nos levar a uma vida mais santa. Muita gente não se aproveita disso para essa finalidade. No entanto, se você é católico, se você é verdadeiramente católico, usufrua dessa pandemia para a finalidade real imposta por Deus.
que Deus quer o nosso bem. Todo sofrimento nessa terra deve servir para a nossa santificação, então aproveitemo-nos disto para a nossa santificação, para estarmos mais unidos a Deus, para estarmos mais recolhidos com Deus e também para nos posicionarmos diante das más atitudes de nossos governantes e daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Também Deus permite isso para nos colocar à prova, para saber se nós vamos permanecer quietinhos no nosso canto, nos submetendo a tudo que o mundo nos impõe, ou se vamos reagir e nos colocar em defesa dos direitos de Deus e de sua Santa Igreja. Nisso também somos chamados a reagir com coragem. A mesma coisa que eu estou fazendo nesse vídeo, você é chamado a fazer em relação aos seus familiares e amigos, na defesa dos seus princípios, na colocação da verdade como ela realmente é, e não apenas como meios de imprensa, meios de mídia nos impõem. E que assim, caríssimos, procuremos sempre o verdadeiro bem de todos. Quer sejamos governantes, quer sejamos governados, que, usando as nossas capacidades e no posto em que estamos, procuremos sempre bem conviver com os nossos irmãos, fazer o necessário para que todos em nossa sociedade sejam beneficiados materialmente e espiritualmente, de modo que assim um dia, depois de passar dessa existência, possamos colher muitos frutos de paz e de santidade perante Deus no céu. Fiquem na paz de Deus e espero que esse nosso vídeo sirva para a edificação de todos vocês. Até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.